Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Uninível, nosso encontro semanal, às terças-feiras. Quero fazer um agradecimento inicial ao Marlon, que contribuiu, né, com o convite ao Antônio Carlos. Então, Marlon, muito obrigada por essa contribuição, é sempre bem-vindo esse tipo de contribuição. A gente tem sempre correndo atrás de alguém para falar aqui na Uninível, e você se dispôs, me procurou e se colocou à disposição de colocar, né, de convidar uma pessoa para vir falar. E mais do que especial a você, Antônio Carlos, por ter aceitado esse convite e vir contribuir aqui com a nossa Uninível. Então, como eu costumo dizer aqui, sem mais delongas, a bola está com você. Você conduz agora. Legal, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Primeiramente, agradeço o convite ao Marlon, a essa recepção, esse nosso primeiro bate-papo. A gente já deixa a gente muito confortável para a gente conversar um pouco hoje. Para mim, é sempre muito importante estar conectando com pessoas, falando um pouco sobre a nossa experiência, falando sobre o nosso produto, a minha trajetória, o que me trouxe até aqui, o nosso propósito, e no final a gente vai fechar falando sobre o que a gente já vê nesse primeiro contato com a Nível e o que os nossos clientes já vão poder esperar dessa parceria. Bom, primeiramente eu queria me apresentar, né? Eu sou Antônio Carlos, sou aqui de Curitiba, sou da Rockefeller, Escola de Idiomas, mas antes de falar um pouco sobre a Rockefeller, eu quero falar um pouquinho sobre a minha história, né? Eu tenho 39 anos, eu sou natural de Curitiba. A minha carreira ela foi toda desenhada dentro do mundo corporativo, né? Eu trabalhei mais de 19 anos no mundo corporativo, desde menor aprendiz. Trabalhei em corporações internacionais, e aí eu posso citar a Kraft Foods, eu trabalhei na Danone Nutrition, eu trabalhei na Johnson Johnson, trabalhei na PepsiCo, e ao longo desses 20 anos de carreira, eu tive dois grandes desafios, né? Um deles foi desenvolver times de alta performance, trabalhando dentro da área comercial, e o outro trabalhar com desenvolvimento de pessoas para que elas atingissem seus respectivos resultados. E quando eu resolvi empreender, após 20 anos de mundo corporativo, eu tinha um grande desafio de encontrar um produto e um propósito que eu continuasse contribuindo para o desenvolvimento das pessoas. E aí eu fui entender vários mercados, né? Então, durante o ano de 2018, eu fiz uma interrupção na minha carreira, e nesse momento eu olhei o mercado e aonde faria sentido eu apoiar as pessoas. E quando eu decidi isso, mais do que isso, né, falando um pouco da minha vida pessoal, hoje eu tenho um filho de 1 ano, em 2018 não era uma realidade, mas eu já tinha uma filha em 2018 de 3 anos. E eu rodava muito o Brasil, né? Eu fui head, eu trabalhei muito com a parte de educação médica, e eu queria um produto que a minha família estivesse inserida dentro desse negócio. Então, para mim, precisava casar desenvolvimento de pessoas, encontrar um mercado aonde eu pudesse apoiar e, logicamente, fosse rentável, somado aos valores que eu tenho e ter a minha família perto. Então, foi depois de várias oportunidades e olhando o mercado, principalmente de franquias, eu optei pelo idioma, né? O idioma sempre ele foi um grande desafio na minha carreira, né? Teve momentos que eu tive que me dedicar para que minha carreira avançasse, e em contrapartida, em alguns momentos eu não consegui desenvolver pessoas dentro do segmento corporativo por elas não terem essa skill, né? Essa habilidade para ocupar determinadas vagas. Isso é muito traumatizante, é muito ruim, né? Muito frustrante para um gestor, porque as pessoas estão capacitadas, elas têm potencial, só que quando você vai falar com a pessoa e falar, olha, tenho essa vaga e precisa do idioma, as pessoas não sabem para onde ir, né? Porque elas têm muito como meta, eu vou começar um curso de idioma, né? Da mesma maneira que na segunda-feira a gente fala, eu vou começar uma dieta, e a gente também começa a academia, né? Então, às vezes a gente tem essas micrometas que a gente acaba atingindo o nosso resultado em iniciar.
né? Mas, na verdade, a gente precisa de um compromisso muito maior para que a gente tenha resultados. E aí, as pessoas precisam ter compromisso, as pessoas precisam se desenvolver, eu quero apoiar pessoas, mas a gente precisa buscar algo que seja transparente, a gente precisa buscar uma metodologia que faça sentido, a gente tem que pensar na experiência do cliente, né? Então, eu fui entender, como cliente, qual era a metodologia que eu iria comprar, né? Após 20 anos de segmento corporativo, eu queria entender um produto que fizesse sentido e trouxesse agilidade no desenvolvimento de pessoas, com uma maneira mais rápida, transparente e humanizada, né? Então, eu olhei várias metodologias de idioma. Na Rockefeller, eu encontrei uma metodologia mais rápida, onde o foco dela realmente é a formação e não uma jornada de longo prazo, né? Hoje, 80% dos alunos que estudam na Rockefeller, para vocês terem uma ideia, eles vêm através do programa corporativo e programas de indicação. 20% dos nossos alunos são uma busca espontânea, porque todo o nosso recurso hoje ele está direcionado de investimento em marketing em pessoas, mas aquelas pessoas que precisam de desenvolvimento e, principalmente, as que estão conectadas com a gente. A gente quer trazer essa melhor experiência dentro da nossa metodologia. Então, em 2019, eu iniciei a operação do Rockefeller, fiz treinamento de franqueados, comecei uma unidade nova em Curitiba. E, gente, após 20 anos de mundo corporativo, uma carreira bacana, ótimos benefícios, bônus, 3 meses depois, deparamos com o quê? A pandemia. Simplesmente uma pandemia esperando a gente. Então, eu tive um excelente início de negócio, né? Eu brinco que eu nunca tinha vendido, falando de B2C, né? Falando da venda diretamente ao cliente, e eu não servia nem para vender uma rifa. No B2B, eu sempre fui uma pessoa que me considero estratégica e eu consegui sempre agregar valor nos negócios. E deparo onde meu público realmente é eu falar com o cliente final, é ele que vai consumir, e 3 meses depois começa uma pandemia. Então, aí começa o meu desafio em março do ano passado, né? A gente tem toda a questão do mercado parado, as pessoas inseguras. Eu tive pessoas do meu time que optaram ir embora, simplesmente ir embora, falaram, olha, Antônio, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu quero ficar perto da minha família, né? Nesse final, né? As pessoas não sabiam realmente a gravidade de onde tudo isso ia, e você começar uma construção de um mindset onde você ia apoiar o teu time e mostrar principalmente para as pessoas a importância de continuar se desenvolvendo. E não simplesmente o desenvolver em relação eu não sei nem se eu vou sobreviver à pandemia, por que eu vou me preparar para a minha carreira futura? Porque quando a gente está mantendo a nossa mente boa em aprendizado e não focando em coisas que não vão proporcionar para nós algo que não seja ansiedade, e essa ansiedade com uma cabeça que não esteja boa, até princípio de depressão ou outros quadros que a gente deparou nessa pandemia, vamos desenvolver, vamos estudar, né? Vamos nos preparar para que realmente a nossa cabeça esteja boa, indiferente de como vai ser o nosso amanhã. Então, a gente conseguiu trabalhar isso de uma maneira muito bacana, porque eu tive o privilégio de entrar numa rede que jamais eu imaginaria que a gente passaria por esse momento, mas a Rockefeller ela tem uma metodologia que a tecnologia já faz parte. Então, hoje, todas as nossas salas de aula já eram equipadas com uma TV interativa, mesmo de maneira presencial, os alunos já conectavam com uma plataforma digital. E quando a pandemia iniciou, a gente virou uma chavinha no Zoom, foi a melhor plataforma de adaptabilidade para a nossa metodologia, e começamos a transmitir esse conteúdo no dia 18 de março de 2020, levando a mesma experiência, né? Levando a mesma oportunidade de desenvolvimento, só que com algo extremamente desafiador. Ser tão humano, ter relações tão humanizadas no momento tão digital do mundo, né? Então, onde as relações elas estão basicamente nesse formato que a gente está na reunião hoje, e a gente conectar com pessoas, mostrar preocupação com pessoas. Então, nós tínhamos ferramenta, nós tínhamos tecnologia, nós tínhamos um produto que fazia sentido, mas nós precisávamos conectar. A gente sempre fala que o que fez o nosso cliente ficar, se desenvolver e a gente crescer foi a questão
do relacionamento, né? Da base da confiança. Isso foi muito importante para nós. E passado isso, a gente deparando com essa realidade das empresas home office, com essa realidade do mercado parado, o comércio numa situação bastante desafiadora, eu peguei o meu know-how de mundo corporativo, debrucei com o meu time e fomos buscar outras oportunidades, outros horizontes, que eram pessoas que, sim, estavam com medo de pandemia, eram pessoas, sim, que estavam trabalhando, e são pessoas, sim, que têm sonhos e querem crescer. E nesse público corporativo, eu me deparei com várias parcerias interessantes que trouxeram e trazem um resultado muito fantástico para o nosso negócio hoje. Ou seja, após 3 meses, 4 meses de pandemia, entendendo como o mercado se comportaria, e principalmente num período onde a gente respeitou e entender como estaria o nosso cliente, a gente transforma isso numa nova oportunidade corporativa com aulas remotas ao vivo. E aí a gente começa uma nova história, né? A gente começa uma história de crescimento, a gente começa uma nova história de credibilidade com grandes parceiros, né? Hoje, por exemplo, empresas como o Boticário, Johnson Johnson, a New Holland, a Unimed Curitiba, entre várias outras startups, onde identificam a importância do idioma, vieram desenvolver e levar essa oportunidade para os seus colaboradores e o principal, uma condição subsidiada. Então, eu vejo que o propósito em desenvolver pessoas atrelado à experiência do nosso cliente e buscar alternativas foi essencial para que a gente superasse e continue superando esse momento delicado que ainda a gente vive em alguns momentos com quadros ainda de insegurança, de instabilidade. Quando não é a instabilidade da saúde, são as políticas, mas, acima de tudo, a gente realmente trabalhar com um público que entenda a importância de, a cada dia mais, a gente desenvolver novas habilidades, né? Então, isso, para mim, foi fundamental, foi um case. E quando a gente fala, e quando a gente vai empreender, ou quando a gente vai entrar no negócio, geralmente as pessoas falam que a premissa básica, né, onde a gente tem que começar o nosso negócio é fazer o que a gente gosta, porque o financeiro, ele é consequência, né? E isso, para mim, assim, era difícil, né? A gente reluta, porque a gente abre um negócio por 2 motivos, né? Eu, basicamente, né? Um, pela liberdade, né? Além de estar perto da minha família, ter a liberdade de ter um negócio, você construir sua independência financeira seria o segundo ponto. Sem limites, né? Sem o limite do corporativo, sem o limite de você não poder fazer tudo o que você gostaria, por mais que você tenha uma posição estratégica. Então, começou que, para mim, isso era empreender, né? Eu tenho liberdade e o céu é o limite, falando financeiramente. E aí você, daqui a pouco, depara com uma situação dessa e você entende o quanto realmente você se identificar com o seu produto, ele vai te levar num caminho que não é mais rápido, mas ele é muito mais consolidado. Isso, para mim, foi muito prazeroso nesse ano de 2020, tá? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa até aqui ou não. Lucy, tranquilo? Acho que está tranquilo. Não sei se alguém tem alguma pergunta que queira. Eu achei bem interessante essa sua colocação com relação ao pânico, né, que foi gerado na maior parte da população com essa chegada da pandemia. E até essa história que você colocou, né, de colaboradores seus dizendo assim, eu quero estar perto da minha família, estou indo embora, né, porque eu não sei o que vai ser amanhã. Então, se me acontecer alguma coisa, eu quero estar perto. Então, como isso causou malefícios muito maiores do que apenas as 600 mil mortes, vai, digamos assim, né? Porque causou traumas em muita gente, então isso foi muito maior do que a gente vê, na verdade. Então, Sim. E você buscar uma alternativa que, na verdade, você deu a volta, né, na situação, né? Você conseguiu contornar. Então, é aquela coisa,
Eu não estou conseguindo vender por causa da pandemia. Não, você tem que buscar a estratégia correta para poder atingir o teu objetivo. Você não pode se paralisar por causa de um problema. Você tem que encontrar como contornar esse problema e ver o outro lado. Eu achei Sim. muito bacana essa tua forma de ver a coisa acontecendo. Parabéns. E o bacana que, assim, né, o bacana e a parte mais desafiadora, porque ao mesmo tempo que você está apoiando pessoas, você está desenvolvendo um time, você está em cima de uma estratégia que você não tem resultados, você não tem estatísticas de se ela vai dar certo ou não, e você também não sabe o que vai acontecer com o mundo, inclusive com você. Você precisa passar essa energia, você precisa transmitir essa confiança, você precisa engajar pessoas todos os dias, né? Porque as pessoas viveram muito e vivem muito altos e baixos, né? A gente perdeu, infelizmente, muitas vidas com essa pandemia, mas a gente sabe que o trauma psicológico ele vai ser muito maior do que essas 600 mil pessoas ou 600 mil famílias, né? Isso vai ser muito mais traumático ainda, né? É tudo muito intenso, é tudo muito inseguro, mas foi muito desafiador. Então, e aí a gente começou a construir materiais realmente que a gente queria buscar engajamento de pessoas, né? Por exemplo, qual que é o nosso público? O nosso público hoje, ele está atrelado basicamente a 4 perfis, né? Então, falando de adulto, o adulto que ele quer viagens, né? Ele quer ter essa independência, ele quer construir a questão ter acesso a outras culturas, transitar entre países de uma maneira muito mais tranquila e ela não ter simplesmente aquela experiência visual, né? Porque as pessoas falam assim, ai, eu fui para a Disney. E aí, como é que foi? A Disney foi fantástico, né? Ela é um mundo de sonhos. Mas você tem o idioma, é uma experiência. Você vai lá visualmente, é outra. Continua sendo encantador. Mas você vivencia uma Disney para você realmente falar assim, me sentir criança, quando você realmente tem o domínio no segundo idioma. A gente trabalha com público basicamente de intercâmbio para pessoas que querem trabalhar e desenvolver uma carreira fora do Brasil, além de buscar desenvolvimento na área de educação, mestrado, doutorado, e a gente trabalha também com o público corporativo e de negócios, né? Os negócios cada dia mais globalizados e as pessoas pensando em suas carreiras. Então, casou muito bem, é um público que a gente conseguiu transitar muito bem, é um público que está decidido também a se desenvolver e sabe das oportunidades pós-pandemia. E a gente conseguiu trazer uma série de informações também relevantes para a tomada de decisão das pessoas, porque você ligar para uma pessoa, quando a gente está no momento de entrevista, né, de fechamento da pessoa acessar o nosso programa, a gente sempre fala que a pessoa não está preparada para iniciar o desenvolvimento, ainda é algo que, culturalmente, para nós, não é uma tomada de decisão fácil, né? A gente tenta procrastinar, a gente acaba remediando na área de saúde em vez de prevenir, a gente adia na hora do nosso desenvolvimento, a gente vem de uma cultura nova falando de aposentadoria e autonomia financeira na hora que a gente esteja numa idade de usufruir de tudo que a gente construiu na vida, mas a gente ainda tinha uma cultura muito de o governo vai me trazer isso de volta, né, de tudo que eu fiz, e hoje a gente já começa a perceber que as pessoas que estão aposentadas e elas não se prepararam para isso, elas têm dificuldade de manter o que elas já construíram. Então, assim, a gente conseguiu acertar muitos caminhos para um público que realmente sabe o que quer. Então, quando a gente fala de carreira, a gente fala em salários maiores, a gente fala do mercado globalizado, a gente fala da oportunidade de a pessoa ter uma carreira internacional, e a gente sabe que, segundo a revista Infomoney, de um material de 2017, não material recente, em ao máximo 7 anos, em 2017, então vamos falar em 2024, 2025, todas as posições de trabalho que realmente não sejam operacionais, elas certamente vão depender de um segundo idioma, né? Então, hoje, a gente participa de um processo seletivo e a gente fala assim, olha, o meu diferencial é ter idioma dentro do processo seletivo. Falei com os candidatos que estavam lá, ninguém tinha. Se ninguém tem, a pessoa não olhou o job description, né? Ela não olhou quais eram as habilidades necessárias para ocupar aquela posição. Porque muitas vezes talvez só aquela pessoa realmente passe no processo porque ela estava habilitada com um segundo idioma. Então, mais do que uma
de um diferencial, a gente fala em uma necessidade, e em um momento que as relações estão tão globalizadas e processos avançaram demais durante a pandemia, muitas áreas tiveram ganhos e velocidades fora da curva. A gente fala que tecnologia, desenvolvimento, idioma, entre algumas outras áreas, né, cuidado com saúde, elas assim avançaram demais durante o período da pandemia. Não é? E seguinte, né, a gente tem um mercado gigante para ser desenvolvido. Hoje a gente fala que 2% das pessoas dizem falar idioma ou dominam o idioma, onde 5% das pessoas realmente estão estudando ou em contato com o segundo idioma, né? Então, isso para nós é algo muito desafiador, porque não é simplesmente a gente colocar alunos para dentro da escola, a gente precisa construir essa demanda, né? Porque eu que vim do mercado de médico, a gente prepara essa demanda, né? A gente entende, a gente previne, a gente explica, e mesma coisa na área de educação, a gente também tem que preparar esse mercado futuro para que as pessoas estejam aptas e realmente o nosso país possa também contribuir para o desenvolvimento, né? Porque vai ser fundamental para que a gente esteja participando de oportunidades globalizadas. Mas mais importante também do que carreira, de viagens e tal, a gente sabe que hoje um segundo idioma ele pode trazer vários outros benefícios para a saúde. Por exemplo, ele contribui, existem estudos científicos do que eu estou falando, que ele aumenta a nossa saúde mental, então ele fortalece a nossa memória, ele melhora a nossa capacidade de tomar decisão, contribui para a gente aumentar o nosso foco. E existe um estudo científico no Canadá que fala sobre pessoas que estudam um segundo idioma, né? Se eu falar que no Canadá pessoas que estudam inglês vai ficar estranho, mas pessoas que desenvolvem um segundo idioma, elas têm chances, né, de indícios de Alzheimer, elas chegam a retardar até 5 anos o início da doença. Então, porque a gente está estimulando uma área do cérebro que a gente no dia a dia não consegue desenvolver simplesmente com nossa língua mãe. Então, a gente desenvolve, inclusive, o lado multitarefas. Isso é muito importante. E foi um público muito bacana também que a gente recebeu na escola, pessoas que profissionalmente, financeiramente, já estavam numa situação tranquila durante a pandemia, elas buscaram ocupação e também desenvolvimento. Tá? A gente fala muito com o público acadêmico, né? Hoje os diretórios acadêmicos eles buscam muito parcerias com instituições de ensino e principalmente essas que colocam as pessoas de uma maneira mais rápida dentro de um programa, de um processo seletivo. A gente fala que a gente tem uma metodologia de 2 anos e meio, mas em 1 ano e meio o aluno encontra a independência com o idioma. E hoje todas as áreas, sem exceção, dentro de uma faculdade, elas estão inseridas com a necessidade e a experiência do segundo idioma. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha na área de direito, ela vai conflitar com compliance. Se a pessoa está na área de economia, a economia é globalizada. Relações internacionais já fala por si só. Viagens, também, todas as áreas ligadas a turismo. Marketing internacional. Então, saúde, todos os conteúdos em primeira mão, todos os estudos científicos, experiências, plataformas, as pessoas vão acessar primeiramente esse conteúdo, muito provável que em inglês, né? Eu participei de processo seletivo para estagiário, mesmo com 39 anos, há 20 anos atrás, quem falava inglês era o trainee. Hoje as organizações elas não querem nem perder mais tempo de ter um estagiário ainda que está fazendo faculdade, está fazendo inglês. Então, ela já quer hoje um pré-trainee na hora de fazer essa contratação. Então, ela já exige pessoas que realmente dominem um segundo idioma para que elas consigam já conectar ao negócio das corporações, a cultura das corporações, né? Cada dia os manuais, compliance, os guias, já vem tudo muito num segundo idioma, tá? E as empresas estão a cada dia menos tendo essa vontade de traduzir isso para uma realidade para se aplicar no Brasil, né? Todas as leis, os tratados, as certificações, os manuais, as empresas já estão numa fase que elas não querem investir esse tempo para ficar nesse tempo, nesse custo
para ficar preparando os colaboradores. A gente quer trabalhar de uma maneira que realmente as pessoas entrem conectadas à cultura e os procedimentos das empresas, tá? E por quê? Pode falar? Alguém falou? Não? Não, deu uma interferência. E por que a gente entende que a nossa metodologia realmente ela é eficiente, né? E por que a gente chega a um denominador que a gente quer apoiar pessoas? Como eu falei, nós temos 2 aulas semanais de 80 minutos, né? Nós temos 2 anos e meio de jornada, nós temos tecnologia atrelada à nossa metodologia, certificação internacional, nós temos um método face-to-face com conversação desde o primeiro dia de aula, estimulando os nossos alunos com situações cotidianas, né? Eu sempre gosto de fazer um parênteses aqui que os nossos alunos eles já estudam com o público adulto, eles já saem conectados às situações reais. Nós não vamos ficar trabalhando cores, animais, estações do ano durante o primeiro ano de desenvolvimento de um aluno adulto. A gente sabe que o vocabulário é extremamente importante, mas a aplicabilidade dele à realidade de viagens, negócios, intercâmbio e turismo e carreira é onde realmente vai fazer a diferença no dia a dia das pessoas. Então, isso para nós é muito gratificante. A gente vê o desenvolvimento das pessoas, a gente apoiar e ser parte na jornada delas para que elas alcancem os seus sonhos e isso se torne realidade. A gente ser parceiro de empresas relevantes e ao final desses 2 anos e meio que a gente está formando agora as primeiras turmas, a gente vê quão satisfatório é as pessoas já depondo, e aí a gente vai começar uma série no segundo semestre, nesse segundo semestre ainda, falando sobre essas pessoas que estão se formando e como elas estão conectando as suas carreiras e o seu desenvolvimento pessoal. Então, para nós é extremamente gratificante entender que a gente tem sido parte da jornada de contribuir com o desenvolvimento de cada um, tá? E aí, né, outra coisa também muito bacana, como é que a gente traduz tudo isso aqui para uma realidade daquilo que o Marlon trouxe como oportunidade para a gente proporcionar aos nossos clientes. A gente sempre fica pensando como a gente pode fazer mais pelos nossos clientes, né? A gente sempre tem uma conta que é a famosa matemática, né? A gente precisa desafiar números pensando em pessoas e nunca trabalhando uma realidade de custo, né? A gente fala assim, não é porque a gente não quer aumentar o nosso custo, é que se a gente pensa que aumentar o custo não traz um benefício para o nosso cliente, é um custo. Só que se a gente pensa em melhorar a experiência do nosso cliente, fidelizar o nosso cliente, isso realmente é um investimento. Então, a cabeça do empreendedor, ela sempre está ali, custo ou investimento, custo ou investimento, e aonde vai ter a resposta de tudo isso? Na melhor experiência do nosso cliente durante a jornada, né? Isso é o que para nós faz maior sentido. E aí, eu hoje consigo, nesse período pequeno da nossa parceria ainda, ela está engatinhando com o Marlon, mas a gente já elencou 5 motivos que as pessoas vão conectar com a Rockefeller, vão conectar com a Nível, e a gente vai fazer um grande trabalho aqui em Curitiba. Primeiro, pelos benefícios, né? Sempre quando a gente traz ao nosso cliente um benefício, isso é muito bem-vindo, né? O nosso grande desafio hoje é agregar benefícios que façam sentido e que não link uma conta de despesa, né? Segundo, fidelizar, né? Hoje, algo mais importante para nós é a fidelização pela uma boa experiência, né? Porque o aluno hoje que estuda conosco, o nosso cliente, ele não tem uma fidelidade no contrato em relação a multas exorbitantes. O nosso fidelizar é um fidelizar que realmente faça sentido a experiência dele, ele ficar porque ele vê que faz sentido. Alcance, né? Alcance direto, alcance indireto. A gente está dentro de uma plataforma onde as pessoas estão buscando áreas afins, conectando empresas, entendendo produtos e ganhando vantagens, né? Então, ela está dentro de um comércio, a gente está fazendo um mapeamento de uma região onde a gente quer explorar esse consumo dentro de uma região, e o principal, traz essa oportunidade da pessoa consumir dentro de um grupo com vantagens exclusivas. Eu acho que isso é uma coisa fantástica que a Nível vai agregar para o nosso mercado e para a experiência do nosso cliente. Exposição e oportunidades, eu acho que traz networking, né? A gente
a gente tem que falar do B2B, a gente tem que falar do B2C, a gente tem que falar da experiência com o cliente final, mas a gente também tem que falar com as oportunidades e as vantagens exclusivas que a gente pode agregar por um plano desse, né, por um programa desse. Então, a gente pode estar conectado aos nossos comércios regionalizados, às nossas empresas parceiras, onde a gente também pode criar uma série de vantagens customizadas a partir da experiência da minha escola, de uma pizzaria, do mini mercado, ou de uma outra empresa que venha consumir com a gente e a gente possa, dentro do programa, levar essa vantagem. E uma vantagem realmente de maneira clara, né? Uma vantagem, né? A pessoa realmente veja esse benefício de consumir, não só comigo, não só com outro estabelecimento, mas dentro da plataforma. E, por último, a experiência do cliente, né? Se a gente traz benefício, a gente fideliza, se a gente fideliza, ele está feliz. Se a gente traz oportunidades para ele, para consumir e somar pontos, transformar em prêmios, em descontos, melhorar o consumo dele no momento desafiador da nossa economia, aonde a gente também está vendo as coisas dispararem no preço, por que não, né? Isso vai agregar a experiência do nosso cliente e certamente a Nível vai ser um sucesso dentro do meu negócio. Caramba! Eu adorei isso que você acabou de falar, desses 5 motivos do porquê a tua empresa entrar a ser uma parceira da Nível. Né? Às vezes o cliente, né, o nosso cliente, fala, mas que vantagem que eu vou ter? Ele está pensando apenas nele, ele não está pensando no cliente dele, ele está analisando isso como um custo, quando, na verdade, Sim. é um investimento que vai ter um retorno grande. Então, a tua visão foi muito, muito bacana. Parabéns, Marlon. Você fez a lição de casa direitinho. Você conseguiu passar para o Antônio Carlos que ser um parceiro nível vai trazer benefícios, ele vai dar benefício para o cliente e trazer benefício para a empresa dele. Parabéns, Marlon, fez o trabalho direitinho, fez a lição de casa. Então, assim, eu da minha parte, assim, fico muito feliz pela parceria com o Antônio e, principalmente, né, porque o Antônio, ele um empreendedor de visão, né? Ele tem uma visão muito boa de negócio. Quando eu conheci o Antônio, a gente trocou muitas ideias junto, né? Mesmo antes da gente falar de nível, a gente veio conversando de negócio e automaticamente falei de nível, a gente foi falando de estratégias e discorreu assim, fluiu assim, sabe? E foi muito legal. E para mim foi bem gratificante quando, né, a gente firmou a nossa parceria e eu convidei ele para participar, né, da Universidade Nível e falei para ele, né, dessa oportunidade da interação do pessoal e após também fica gravado, o pessoal assiste. Então, é uma oportunidade gigantesca aqui dentro da Nível e ainda mais dentro das empresas parceiras, né, que estão na plataforma, onde realmente atende ao requisito que ele falou, network, né? Então, ele tem a oportunidade de estar se conectando, né? Então, para mim, fez todo sentido e acredito que para a nossa parceria também vai fazer todo sentido. Com certeza. Parabéns, Antônia, pela apresentação. Fantástico, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Alex, levantou a mão. Boa noite a todos. Parabéns a Lucy, o Marlon e o Antônio aí por ter trazido esse cara. Eu ouvi em questão do intercâmbio. Eu ouvi falar que tem que ter uma renda fixa de $10 mil mês para fazer esse intercâmbio. É verdade? Você pode compartilhar valores, etc. com a gente? Aí, o que acontece, né? Por exemplo, eu tenho um programa de desenvolvimento do idioma e eu tenho uma agência parceira que trabalha comigo com desenvolvimento tanto para educação quanto para carreira, né? Então, a gente vai depender de qual é o mercado que você... Eu te falo,
e eu desenvolver o teu inglês para você chegar a uma oportunidade fora do Brasil, não vai custar $10.000. Mas a gente precisa entender qual é a região, qual é o curso, né? Qual é o teu objetivo e o que você quer fazer lá fora. Você vai ter países que você vai ter restrição em relação a trabalho e você vai ter que se preparar melhor financeiramente, e você vai ter outros lugares onde você vai ser um bolsista e vai ter oportunidade, inclusive, de conciliar trabalho fora. Então, você vai precisar ter menos reserva. Então, precisa entender muito a região, mas o Marlon tem meu contato, eu posso deixar meu contato aqui no final para vocês também. Dá para desafiar o tema, tá? Por exemplo, tem várias regiões do Canadá hoje que, dependendo da área, as pessoas estão indo para fora e estão indo recebendo já vão com visto, inclusive já com oportunidade de de trabalhar fora ou ser um part-time. Então, não teria essa necessidade dessa reserva em mãos para levar, né? Não precisaria fazer uma reserva para levar, e sim você ir por um programa que realmente você contrate e ajude te apoiar no que realmente você precisa fora. Acho que esse é o grande ponto, tá? Então, eu diria para você, esquece o $10.000 e foca no que você quer, né? Então, eu tenho uma agência que trabalha em parceria com a gente, mais uma que a gente tem trabalhado muito forte, porque vocês devem imaginar que hoje a quantidade de brasileiros que quer morar fora aumentou muito, né? Então, quem não tem cidadania está buscando, quem tem oportunidade quem tem cidadania não tem idioma está desenvolvendo, quem está em áreas chave, por exemplo, engenharia, medicina, áreas de saúde, enfim, tem buscado o Canadá. Então, tem muitas oportunidades que não é ter $10.000 que vai fazer você ir ou não ir. Acho que a principal dica aqui é entender o que você quer fazer e, principalmente, contratar uma empresa certa para te apoiar e colocar lá nesse mercado. E aí o inglês conta com a gente. Bacana. Thank you very much. Welcome. Luiz Tavares. Oi, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta um pouquinho fora da curva aí. Ele falou de cultura, né? O idioma, né, é uma cultura, a língua de uma pátria é uma cultura. Aí, durante a pandemia, a gente aprendeu algumas palavras novas, como lockdown, né? Por que não falar fechamento total? Aí tem outras palavras como feedback, por que não falar eu te dou retorno? Então, coisas assim. Aí eu queria saber qual é na opinião dele, né? Qual é a importância de a gente usar palavras fora do nosso idioma, ou seja, americanizar o nosso idioma? Qual é a importância para o nosso negócio, né? De a gente trazer uma palavra nova, um network, né? Quer dizer, então, a gente trazer palavras estrangeiras. Eu fico imaginando, será que algum outro país usa, a não ser o latim, um outro idioma para querer configurar, para querer enfatizar alguma coisa? Eu queria saber a opinião dele, qual é a importância de se usar palavras, né, estrangeiras, principalmente o inglês, né, no nosso trabalho, né, na nossa atividade, né, de estar ali no B2B. Né, o B2B, o B2C, o networking, o lockdown. Eu acho uma excelente pergunta, porque o que acontece, né? Quando a gente vai para fora, ninguém quer se adaptar à nossa língua mãe, né? Isso é uma coisa muito nossa, né? O brasileiro, ele é um público que realmente a gente tem o déficit da educação, a gente tem o déficit da saúde, a gente tem o déficit da segurança. Infelizmente a gente tem, né? A gente tem isso, mas o que acontece é que a gente também quer conectar com pessoas, né? Então, isso é da nossa cultura também. Ao mesmo tempo que a gente não tem, a gente quer, né? A gente quer ter as pessoas perto, a gente quer mostrar que a gente se conecta, a gente quer se doar para que a gente se torne entendidos, né? Mas eu acho que o principal ponto de expressões globalizadas aí, né? Quando a gente fala principalmente americanizadas, é a questão do impacto, né? O impacto que ela causa, né? As pessoas sempre falam no impacto, né? Então, quando você traz essa experiência, fala assim, tem uma reunião de negócio, olha, hoje vou gerar um network, então impacto.
né? Aí a gente globaliza, né? O teu grupo vai ter, a gente vai fazer um networking hoje, né? O futebol não é networking, né? Mas se você for jogar um futebol com o pessoal da empresa, poderia ser. Mas aí não, porque daí é lazer, né? Daí não faz sentido. Mas se a gente pegar todo o pessoal do futebol e colocar numa reunião aqui do Zoom, já virou networking, né? Então, tem muito desse impacto. Tem algumas expressões, por exemplo, o lockdown foi uma delas, assim, realmente de muito impacto, né? Lockdown. Só que, infelizmente, algumas áreas, ele trouxe até traumas, né? Porque, assim, as pessoas não tinham clareza do que era, né? Além da gente enfrentar uma pandemia, a gente não ter uma solução, não saber o dia de amanhã, a gente ainda vem com expressões que não deixa claro o que é tudo isso, né? Então, é muito, muito complicado. Mas, basicamente, eu lembro que eu tive uma experiência com a minha esposa. A gente foi para a França em 2011 e a gente teve a bendita ideia de entrar numa loja de cosméticos para ela fazer compra de cosméticos. Lógico, a gente está na França, está em Paris. E aí a gente tentar falar um segundo idioma, não dominava inglês. E aí você falar inglês com um francês, se você não dominar, ele não faz questão nenhuma de te entender, ele perde a venda, ele não está nem aí, não faz sentido para ele. Então, eu lembro que foi uma vez que a gente sofreu muito, eu lembro disso, porque eu não falava o idioma mãe, e eles não faziam questão de falar inglês porque eu não dominava o idioma. Então, imagina, como que eu vou pedir? Uma coisa é eu chegar e pedir um almoço, pegar um trem em inglês. Uma coisa é eu pedir cosméticos, né? Que mulher também já não gosta pouco de produto, né? Se pedir 10 cosméticos, né? Sofri muito. E não fizeram questão nenhuma de ajudar a gente, porque eu não dominava a língua mãe e o meu inglês não era bom. Porque eles não... Né? Foi uma frustração, foi pelo tato. E aí ele falou, ó, eu sei que ele me entendeu uma coisa assim, ó, eles falaram, fale tua língua que eu vou te apoiar, mas assim, se eu não dominava o inglês e ele dominava, isso ele me falou em inglês, ele não fez questão. Então, acho que a gente tem muito esse lado solidário, e a gente culturalmente a gente não está desenvolvido, né? E que pena, né, por vários motivos que a gente também foi colonizado, né, por Portugal, né, um dos poucos países, né, além da gente ser roubado, né, enfim, talvez não tão roubado, mas, poxa, às vezes pegar um povo pouco esclarecido que tinha aqui para fazer tanto escambo, ainda acho que mais do que isso é sobrar um idioma para nós que a gente conecta com, sei lá, menos de 5, 7 países no mundo, né, até o espanhol para nós seria de tom melhor, né, para a gente tá conectado com o mundo, né. Você falou em colonização de portugueses. Uma ocasião eu estava atendendo um cliente que por acaso ele é português. Aí ele soltou uma piada lá e disse: qual é o melhor país, o país mais rico do mundo? Eu falei: deve ser os Estados Unidos. Ele disse: não é. Eu falei assim: então deve ser o Japão. Ele disse: não. Eu falei: então qual é? Ele foi numa reunião em Portugal, ele contando que foi numa reunião em Portugal, né, ele foi visitar os parentes, e num restaurante todo mundo se levantou quando ele chegou. Aí perguntaram para ele qual é o país mais rico do mundo, ele começou a falar. Aí disseram: não, é o Brasil, que já tem mais de 500 anos que estão roubando e não fica pobre. Né? Então, essa questão. Quer dizer, então, na verdade, a gente só é roubado. Né? Quer dizer, então, naquela frase: só vem a nós, vosso reino nada. Né? Então, infelizmente, roubam a nossa cultura, né? Porque para os governos, quanto menos esclarecido for o povo, é menor para ele manipular. Graças a Deus isso aí está melhorando. Está mudando, né? Porque muita gente muitos jovens estão tendo acesso à faculdade, né? Coisa que não tinha antes. Então, ainda bem que está acontecendo isso. Né? Então, às vezes eu não gosto de falar até da palavra roubado, né? Porque a gente fala assim, a gente foi, né? A gente participou de uma troca não muito grata para nós, né? Não levamos tantas vantagens, né? Porque realmente a gente está numa live, numa reunião, e daqui a pouco tem descendentes de portugueses, e eles acham que não, né? Que a gente foi colonizado e todo país que foi colonizado, ele teve essa certa... num primeiro momento, né? Ele teve esse certo servir, né? Mas os Estados Unidos foi pela Inglaterra e logo em seguida já não aceitou mais e não foi um país que entregou riquezas, né? Pelo contrário, foi um país que rapidamente percebeu que não era o que fazia sentido e tomou a independência deles. Mas para nós, infelizmente, pelo nosso povo originário aqui, a gente sofreu um pouco mais. Mas a gente tem muito disso. Acho que a nossa essência de cultura faz com que
realmente a cada dia a gente esteja mais conectado a termos globalizados e muito mais desvencilhado da nossa cultura, dos nossos princípios, né? Porque a nossa origem, ela é um pouco, para nós, ela é um pouco triste, assim, né? Não é algo que nos orgulha, assim, né? A gente não tem muita história, né? Para a gente contar. Eu lembro que um dia daí eu fui para os Estados Unidos, eu fui em Washington lá, e, por exemplo, os idosos, né? E os combatentes são, assim, idolatrados, né? E a gente não vê esse mesmo valor no Brasil com os idosos, né? A gente olha só para frente, né? A gente larga muito da nossa cultura. A gente é um povo talvez um pouco ingrato com o nosso passado, né? Mas acho que vem muito do que a gente aprende, que na escola fala, né? A gente fala, se a gente for abrir um livro antigo lá de história, na quinta série, no ginásio, que eu cheguei a pegar o ginásio ainda, a gente vai ter nesse lado da história contada que a gente foi colonizado e explorado, né? No sentido de ter dado muito, né? Então, eu acho isso um pouco de perda de valores, realmente, assim, e eu acho que hoje os nossos líderes, né, não só políticos, mas lideranças realmente educacionais e tal, eles não propõem muito a gente fazer isso. E é uma coisa que eu gostaria muito de ver no futuro, né, que a gente realmente fosse reconhecido pelo que a gente está construindo hoje, porque eu sinto que a gente vem num movimento aí árduo, difícil, estranho ainda, mas que a gente está construindo uma nova história. Quando a gente fala que o Brasil tem 500 anos, na minha opinião, eu tenho 39 anos, mas eu entendo que o Brasil não tem 50, né? De Constituição, menos do que isso. Então, 450 anos nossos, eles podem ser só uma filial para algum lugar, né? Você está falando aí de tradições, né, com os Estados Unidos, né? Eu vejo pelo lado, pelos estados do sul. Eu sou de Curitiba, eu moro no Rio de Janeiro há muitos anos, vim muito jovem para o Rio de Janeiro, mas eu conheci uma pessoa em Curitiba chamada Jaime Lerner, né? Então, um grande empreendedor, um grande urbanista, né, que transformou a Curitiba, um lugar que só tinha mato, que é a cidade, o sítio, que é a cidade industrial de Curitiba, quer dizer, e ele implantou o sistema rodoviário, né, dos ônibus. Tentaram aqui no Rio, mas aqui é uma catástrofe. As estações dos ônibus são destruídas, não existe aquela cultura que tem o povo do sul, o povo de Curitiba, né? De pegar e entrar numa guarita de ônibus e pagar a passagem. O cara vê que a roleta é pequenininha, baixinha aqui, o cara pula, não dá valor, a pessoa que está lá para vender a passagem ali não é respeitada. Então eu vejo muito esse lado, quer dizer, então, o lado cultura do sul, né, tanto do Paraná quanto Santa Catarina, Rio Grande do Sul eu não sei, mas tem uma colonização europeia. Então a colonização tem uma tradição diferente do que a nossa tradição mestiça. Aqui no Rio, então, você anda na rua, tem certos lugares que é muita sujeira no chão, coisa que você não vê em Curitiba. Você não vê ninguém jogando nada. Se alguém jogar uma guimba de cigarro no chão, você é repreendido. A pessoa não pode jogar lixo no chão, não pode sujar a rua. Quer dizer, então, aqui o pessoal já diz, não, estou contribuindo para o gari ter serviço. Então, que cultura é essa? Uma cultura inútil, né, na verdade, né? Sim. Então, mas você já me esclareceu bem, né, a importância, né, de se falar alguns termos, né, americanizados, ou, né, não sei se seria essa a colocação, mas eu também, aquilo que você falou, é o impacto. É o impacto. Exatamente. Então, no nosso trabalho, no nível cashback, nós temos que provocar um impacto, né, para a gente ter o quê? Ter resultados. Então, é assim que as pessoas aprendem. Então, quer dizer, precisou vir uma catástrofe, uma doença, para as pessoas se conscientizarem. Por um lado, foi bom, que aflorou o lado humano das pessoas. Por outro lado, veio o lado empreendedor. Então, o nível cashback trouxe muita gente que estava desempregado, que trouxe a sua cantina de garagem, né, para uma coisa, quer dizer, para o empreendedorismo. Quer dizer, então, gerou o empreendedorismo. Quer dizer, então, a nível está abrindo portas para essas pessoas, né? E graças a Deus a gente está tendo, todo dia a gente tem mentorias, né? E que a gente possa esclarecer o nosso empresário, os nossos empreendedores, né? Os futuros empreendedores, né? E ter você aqui, né,
fazendo essa explanação para você, né, das diferentes culturas que você vivenciou, tanto na França, tanto nos Estados Unidos, né? Você falou também em Canadá, né? Quer dizer, então, é interessante a gente aprender isso, né? Então eu gostaria que você participasse mais vezes com a gente, né? Para trazer um pouquinho dessa cultura, desse know-how, né? Para nos enriquecer. Legal, legal. Muito obrigado pela tua Obrigado, participação. obrigado. Foi um prazer, imagina. Legal. Alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Luiz, eu vou só mutar seu microfone um pouco, que ele é barulhento que só Ah, vem. eu esqueci, eu tava Beleza. Mais alguém quer colocar alguma coisa, falar? Ó, todo mundo agradecendo, De Paula agradecendo. O Aldeir precisou se ausentar, mas parabenizou você, Antônio Carlos. Obrigado. Realmente foi muito interessante tudo que você trouxe aqui para a gente. Foi bem interessante mesmo. E a forma, essa finalização aí realmente me impactou, né? Essa visão Bacana. que você teve com relação ao teu negócio em parceria com o nosso negócio. Isso Legal, legal. é fundamental e vai fazer assim, muitos empresários, porque a gente usa aulas da Uninível, né, as lives da Uninível, muitas vezes para enviar para alguns empresários que acabam não tendo tempo de vir, né, e participar ao vivo. Às vezes a gente pega alguns trechos da live e envia para os empresários. E eu acho que é importante ouvir um empresário falando. Qual foi a visão que ele teve quando ele entendeu o que era a nível cashback e o que a nível podia trazer de benefício para você como empresário e você oferecendo isso para o teu cliente. Eu achei impactante isso, muito bom. Legal, legal. E um ponto bacana, só para fazer um parênteses aqui para vocês também, que dentro desse um ano, vamos falar, né, eu comecei no final de 19, falando de 2020, esse ano, agora em maio, a gente fez a aquisição da nossa segunda unidade, e aí um ponto bastante impactante também, só para vocês terem esse número aí, então a gente fez a aquisição de uma outra unidade que já estava em funcionamento, não estava num momento bacana. A gente está com uma palestra organizada já de um case de sucesso. Em 100 dias, a gente levantou a unidade, a gente colocou ela em ponto de equilíbrio, a gente montou um time bem robusto e foi um resultado muito bacana. E após esses 100 dias, a gente desenhou o projeto com o Marlon e hoje o Marlon, dentro dessa nova unidade, é onde a gente vai explorar o nosso projeto com mais de 50 parceiros mapeados para a gente formar parceria da nível, onde a gente vai dar abertura para ele desenvolver o trabalho dele e a gente transformar isso em resultado para os nossos clientes que moram, estudam ou acessam a nossa unidade nessa região. Então, a gente está confiando muito nesse projeto e a gente fez um pré-mapeamento para apoiar ele nesse momento. Que bacana. Isso é parceria. Parabéns. Isso é parceria mesmo. Muito, muito bom mesmo. Bom, gente, se vocês não têm mais perguntas para o Antônio Carlos, se o Antônio Carlos quiser falar ainda mais alguma coisa, fazer aí um fechamento, enfim, eu finalizo aqui, né, caso não tenha mais ninguém para falar, e convido a todos para estarem na próxima terça-feira, novamente aqui com a gente, né, prestigiando o palestrante que vai estar na próxima terça-feira. Todos calados? Antônio, quero agradecer a tua presença, a palestra que tu trouxe para a gente, o bate-papo, né, que tu trouxe para a gente. Obrigado pela cumplicidade e parceria também. Obrigado a todos os companheiros aqui da Nível que estiveram presentes essa noite e também aqueles que ainda vão, né, assistir, né, nos próximos dias. Pode ter certeza que essa parceria ela realmente vai ser um sucesso, né? Como o Antônio falou, né, a gente já pensou em estratégias junto, já mapeou a região junto
e ele já me colocou uma posição que no próximo mês a gente vai ter que replicar na outra escola dele, né, na região da Sim. outra unidade dele. Então, assim, eu vejo assim que vai ser fantástico, né? Com certeza aí a gente vai, além dessas 50 empresas aí que a gente já mapeou, ele já me expôs que tem aí mais 120, 150 empresas aí que estão sendo levantadas. Então, assim, realmente é uma parceria, pessoal. Eu vejo que do exemplo que nós tratamos em parceria aqui, Rockefeller e a agência Nível Network, né, aqui em Curitiba, eu acredito que vocês podem também fazer o mesmo, né, pensando em parceiros, né, no estado de vocês, na cidade de vocês, para que realmente, né, não é quantidade, sim qualidade, né? Eu vejo na Rockefeller realmente qualidade, né, cumplicidade. Por isso que para mim, eu já falei com o Antônio, né? A questão, assim, são oportunidades, né? Que a gente tem de iniciar um projeto e ele está confiando, né, na minha pessoa, está confiando no projeto Nível, e eu também acredito muito nesse projeto para crescimento tanto da Nível na cidade como para Rockefeller. Quero ser relevante tanto para Nível, tanto para Rockefeller. Obrigado, boa noite. Muito bem. Gratidão. Gente, lembra quando eu falo em propósito e privilégio? Meu Olha Deus aqui, do céu, que coisa mais linda. Isso aqui, para mim, hoje é meu propósito, meu privilégio. Propósito, continuar contribuindo com o desenvolvimento de pessoas, privilégio ter minha família perto, dentro do negócio que eu assumi em desenvolver pessoas. Então, isso para mim não tem preço, né, filho? Manda um beijo lá pro pessoal lá, manda um beijo. Ai, que coisa linda, meu Deus do céu! Que fofo! Vontade de dar uma mordida nessa bochecha. Mano, olha lá. Quero beijo aí, gente, ó. Ai, que lindo! Que fofo! Parabéns, Antônio Carlos. Obrigado, gente. Então, deixa eu só entregar para minha esposa, que também é só 30 segundos, gente. Não dá para segurar muito tempo, não. É um privilégio participar aqui com vocês. Eu acredito muito nesse projeto. Eu falei desde o primeiro, eu fiz muitas perguntas para o Marlon, né? Eu falei com a Giz, a gente criou uma conexão muito forte já. Como eu falei, eu venho do mundo corporativo, então eu sei de oportunidades, eu conheço muito de cliente, por mais que meu negócio seja diferente, mas a gente levar vantagens, né? E tem que levar vantagens, né? Eu comprei a ideia com o Marlon a partir do momento que a gente leva vantagem, né? Então, a gente fala assim, pô, mas quanto que é o percentual, quanto que é aquilo? A gente tem que ser um percentual que a pessoa não sinta que a vantagem dela está inclusa num boleto, que aquilo se transforme num retorno para ela. Isso foi uma briga minha, assim, de falar, eu quero entender isso, olha, que isso faz sentido, eu tenho essa curiosidade, né? Eu não quero ter a sensação de nenhum cliente falar assim para mim, Antônio, você falou que o curso de inglês na Rockefeller, ele é 30 meses. Quando eu cheguei em casa, que eu fui descobrir que 30 meses é 2 anos e meio. Não, são 2 anos e meio, são 30 meses. É a mesma coisa o cashback, né? Nossa, Antônio, quando você falou para mim que o cashback era 20%, eu não percebi que isso aí estava incluso no boleto. Isso não pode ser sensível ao olho do cliente dessa maneira, né? A gente não pode querer levar essa vantagem. A gente tem que ter um propósito realmente de dar, né? Eu falo, estou até lendo um livro, tem até uma recomendação, quem não leu, leia, dar e receber, fala muito sobre isso, né? Então, a gente primeiro precisa dar, e esse retorno, certamente, ele vai ser recompensado com indicações, ou com pessoas que não estão nem falando de inglês, mas estão falando de um programa que participa e, putz, que legal o teu programa, eu preciso fazer inglês, e as conexões vão acontecendo, e o networking vai vindo, e o principal, a gente vai ganhando relevância pelo que a gente entrega, mas não como eu entrego só dentro de uma sala de aula, como eu entrego como empresário, como eu entrego como pessoa, como eu entrego como uma pessoa que está preocupado com a experiência do cliente, sem querer levar vantagem a todo momento, que acho que é o que mais pesa, e as pessoas têm sentido muito isso, né? Essa questão da escassez, da última oportunidade, só hoje. Eu acho que essa maneira de venda que gera essa ansiedade, ou tanta exclusividade. Hoje eu trabalho humanização, não tantas coisas exclusivas. Só para você, só isso. Aí ele fala assim,
Daí a Lucy fala para mim, olha, eu vou indicar o Marlon para você, porque ele também vai querer estudar na Rockefeller. E aí eu vi no mesmo discurso do só isso, só para você, exclusivo, só hoje. Acho que o mercado saturou disso. Acho que a gente precisa trazer novos produtos, novas experiências, fidelizar e pensar na melhor experiência do nosso cliente. Acho que isso foi o que me convenceu a ser um parceiro nível cashback. Muito bom mesmo. Antônio Carlos, gratidão. As portas da Uninível estão abertas, você viu que já tem a gente, até torcida aí, né, para você voltar. Que legal. Já tem torcida aí para você voltar, falar mais um pouco. De repente, assim, você falou que você está começando agora, né? A parceria é recém-formada entre a tua empresa e a Nível. Vamos dar aí uns meses e aí você volta trazendo a tua experiência com os resultados que a tua empresa está tendo com essa parceria. Que tal? Ótimo. Muito bom. Muito bom. Top. Vamos criar uma mentoria de novos parceiros depois. Opa! Isso, show de bola. Show de bola. Gostei. Já tá combinado. Legal, gente. Que privilégio, né? Sempre a gente aprende, sempre a gente troca. E igual eu falo, né? Tem várias pessoas que vão assistir isso aqui e vai servir para várias pessoas. Tem várias pessoas que vão assistir isso aqui e vão conectar com a gente. Então, sempre estou muito à disposição. Gratidão por esse momento, gratidão pelo momento, pelo convite do Marlon. E vamos para cima. Legal. Quer deixar seu telefone aí, se alguém quiser entrar em contato? Deixo sim. 41 Deixa eu anotar. 9, vamos lá, 41 9 8715 1854. 98715 1854. Legal. Eu coloco no final do vídeo, eu vou fazer uma telinha colocando seus dados. Maravilha, fechado. Legal? Falou, meu querido. Muito Valeu, gente. Valeu. Boa noite para vocês. Um abraço. Tchau, obrigado. Pessoal, até mais. Tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau. Não apertou nas bochechas do seu filho. Agora é meu horário de apertar ele ali. Tá no meu horário. Isso, ele me escapa. Valeu, Valeu. gente. Tchau, Até. Tchau. Tchau. Falou, tchau. Pessoal, na próxima terça-feira, vamos ter um retorno de um cara fantástico que fez uma live muito legal, muito divertida, que é o Daniel, que veio conversar com a gente, eu não lembro que mês que foi. Ele vai falar sobre a importância do conhecimento. Ele é aquele engenheiro que toca violão, que fez um oba-oba com a gente aqui, musiquinha. Quem estava na anterior dele vai se lembrar. Então, não percam e convidem os empresários. É bem legal a palestra dele também, viu? Maravilha? Pessoal, até. Eu vou renderizar e hoje mesmo ainda subo ela lá para a Uninível, tá bom? Obrigada pela presença de todos vocês. Bye, bye. Bye, bye. Ó, o americano aí. Bye, bye. Very good. Foi very good. A live. Thank you. Falou, tchau. Tchau.